Olá! Nesta aula vamos aprender sobre porcentagem. Porcentagem envolve diversas situações em que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, resultados de pesquisas e promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo %. Exemplos: 15 centésimos. Então, aqui eu tenho uma razão centesimal, onde eu tenho um denominador 100. Então, 15 centésimos é igual a 15%. Item B, 24 centésimos é igual a 24%. Item C, 50 centésimos é o mesmo que 50%. Item D, 200 centésimos é o mesmo que 200%. Bom, vocês têm que entender que se eu tenho uma fração, uma razão aqui que é uma fração, né? 15 centésimos, eu transformo em taxa. Ou, se eu tiver a taxa 15%, eu tenho que lembrar que 15% é 15 sobre 100. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo E, 5 centésimos, 5%. Item F, 48 centésimos, 48%. Item G, 7,5 centésimos, 7,5%. Tudo bem? Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Por exemplo, escreva a porcentagem que representa a parte colorida da figura. Eu vou começar por essa figura, porque essa figura, os alunos, eles compreendem, né? Que nessa figura, ela foi dividida em duas partes iguais e foi colorida uma, que é a fração meio. Aí eu pergunto para os alunos, quantos por cento foram pintados? Aí eles falam 50%, porque vocês já têm a ideia de que 50% é metade. Então, vamos começar pelo que vocês já sabem. Bom, então aqui a gente já sabe que é 50%, né? Agora, como que eu chego a partir da fração meio para chegar no 50%? Bom, então meio é igual a 50%, que é 50 sobre 100. Então, meio é equivalente a 50 sobre 100, ó. São frações equivalentes. Então, do meio para chegar no 50%, a gente vai pegar essa fração meio e a gente vai transformar ela em uma fração equivalente com o denominador 100. De 2 para 100, foi multiplicado 50 vezes o número 2. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar lá em cima também, ó, o numerador. Também eu vou ter que multiplicar por 50. E 1 vezes 50 dá 50. E 50 sobre 100, 50%. Tudo bem? Existe outra maneira de se chegar na taxa, mas nesta aula nós vamos aprender por esse processo, que é o método prático, tá? Utilizando-se de frações equivalentes. Tem gente com dúvida? Então vamos fazer mais um exemplo. 2. Numa sala de aula há 25 alunos. Tudo bem? 12 meninas e 13 meninos. Perguntar: qual é a taxa percentual de meninas? Pergunta B: qual é a taxa percentual de meninos? Bom, nós vamos lembrar que a porcentagem, ela representa uma fração, né, de algo inteiro. Aqui o nosso inteiro são os 25 alunos, que é o total, é o 100%, né? E aí nós fracionamos em 12 meninas e 13 meninos. Então, para a gente descobrir qual é a taxa percentual de meninas, nós vamos fazer a fração das meninas. Então, nós temos 12 meninas de 25 alunos. Então, a fração é 12 de 25. Agora, nós vamos montar uma fração equivalente a 12/25, só que com o denominador 100.
De 25 para 100, eu vou ter que aumentar 4 vezes. 25 vezes 4, 100. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. 12 vezes 4, 48. E 48 sobre 100 é igual a 48%. Pergunta B. Qual é a taxa percentual de meninos? Mesmo procedimento. Vamos fracionar. Nós temos 13 meninos de 25. 13 25avos. Vamos procurar também a fração equivalente a 13 25avos com o denominador 100. De 25 para 100 foi aumentado 4 vezes. Então, o 13 eu também vou multiplicar por 4. 13 vezes 4, 52. 52 sobre 100, 52%. Então, nós temos 48% de meninas e 52% de meninos. E se nós somarmos 52 com 48, vai dar o 100% dos alunos. Exemplo 3. Numa empresa de 20 operários, faltaram 6. Qual é a taxa percentual de operários presentes? Esses são os que faltaram, são os ausentes. 6 operários. Bom, se 6 faltaram, os presentes, nós vamos fazer 20 menos 6, que é 14. Então, nós temos 14 presentes. Então, como o exercício pede a taxa percentual dos operários presentes, então, nós vamos fazer a fração 14 20avos. São os presentes. Para chegar na taxa, vamos transformar em fração equivalente com o denominador 100. De 20 para 100, eu multiplico por 5. Se eu multipliquei o 20 por 5, eu também vou multiplicar o 14 por 5. 14 vezes 5, 70. E 70 sobre 100, 70%. Então, nós temos 70% de funcionários presentes. Agora, vamos fazer exercícios. Observe a figura e responda. Qual o número total de quadradinhos? Qual o número de quadradinhos coloridos? E C. Qual é a taxa percentual de quadradinhos coloridos? Pause o seu vídeo, copie os exercícios no seu caderno de matemática e resolva. Terminou de resolver? Dê o play para conferir a resposta. É importante que você não prossiga com o vídeo. Resolvam o exercício no seu caderno. Bom, agora que você já resolveu, vamos fazer a correção. Pergunta A. Qual o número total de quadradinhos? Só contar aqui, nós temos 10 quadradinhos. Qual o número de quadradinhos coloridos? 3 quadradinhos. Qual é a taxa percentual de quadradinhos coloridos? Vamos inicialmente montar a fração, né? Achar a fração aqui. Nós temos 3 quadradinhos de 10, então a fração é 3 décimos. Bom, para chegar na taxa percentual, eu preciso de um denominador 100. Então, nós vamos pegar e montar uma fração equivalente a 3 décimos com o denominador 100. De 10 para 100, eu multipliquei por 10. Então, vou multiplicar o 3 por 10 também. 3 vezes 10, 30. E 30 sobre 100, 30%. Então, nós pintamos aqui 30% da figura. Tem gente com dúvida? Vamos fazer mais um exercício, então. Expresse na forma de taxa percentual a parte colorida de cada figura. O item A, o item B. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno, resolva com calma, paciência, no seu tempo. Quando terminar, você volta, dá o play no vídeo para conferir a sua resposta com a correção. Agora que você já fez o exercício, vamos corrigir. A figura A, ela está dividida em 25 partes iguais
e foram coloridas 8. Então, a fração é 8/25. Para chegar na taxa percentual, vamos achar uma fração equivalente a 8/25 com o denominador 100. De 25 para 100, eu vou multiplicar por 4, porque 25 vezes 4 dá 100. Se eu multipliquei embaixo, nós vamos multiplicar em cima também, ó. 8 vezes 4, 32. E 32 sobre 100 é igual a 32%. O item B, 5 partes e foram pintadas 4, coloridas 4. Então, nós temos 4/5. Vamos achar uma fração equivalente a 4/5 com o denominador 100. De 4 para chegar no 100, foi aumentado 20 vezes. Então, aqui em cima também eu vou multiplicar 20. 4 vezes 20, 80. E 80 sobre 100 é igual a 80%. Faça a correção no seu caderno e vamos para o próximo exercício. Agora é problemas com porcentagem. Exemplo 1. Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes. Bom, para calcular o número de rapazes, nós vamos calcular 42% de 900. Nós vamos utilizar agora do método prático para calcular. Existe outra maneira, mas nesta aula nós vamos aprender pelo método prático, tudo bem? Bom, nós vimos em aulas nos slides anteriores que 42% é o mesmo que 42 sobre 100. Esse D vai virar vezes. Então, vai ficar 42% vezes o 900. Aqui nós vamos utilizar o conceito de multiplicação de fração. E na multiplicação de fração, nós fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, aqui, como está sem o denominador, nós só podemos colocar o número 1. Porque 900 dividido por 1 continua sendo 900. Tudo bem? Então, colocamos aqui o número 1. Agora, nós vamos fazer 100 vezes 1, que é igual a 100. E 42 vezes 900, que vai dar 37.800. Fazendo a divisão, 37.800 dividido por 100, nós vamos ter 378. Então, a resposta, é 378. Então, aqui nós utilizamos o método prático. Tem outras formas de resolver, mas nessa aula vamos fazer pelo método prático. Neste caso, podemos resolver mais rapidamente, lembrando o conceito de fração, que são as frações equivalentes, como que se multiplica uma fração. Então, a resposta, 378 rapazes. Exemplo 2. Calcular 20% de 700 reais. Então, é 20% de 700. 20%, 20 sobre 100, vezes 700. Vamos acrescentar aqui o valor 1 no denominador, porque 700 dividido por 1 continua sendo 700. 100 vezes 1, 100. 20 vezes 700, 14.000. 14.000 dividido por 100, 140. A resposta, 140 reais. 20% de 700, 140 reais. Exercícios. Calcule as porcentagens. Item A, 8% de 700. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Terminando, dê o play para conferir a sua resposta. Agora que você já resolveu o exercício no seu caderno, vamos fazer a correção. 8% de 700. 8% é 8 sobre 100, vezes os 700. Vamos colocar o número 1 no denominador. 100 vezes 1 é 100. 8 vezes 700, 5.600.
5.600 dividido por 6, 56. Então, a resposta, 8% de 700 reais é 56 reais. Exercício B, 5% de 4.000. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática, resolva. Quando terminar, volte e dê um play para conferir a sua resposta. Agora que você já fez o seu exercício, vamos à correção. 5% de 4.000, 5% de 4.000. 5% é 5 sobre 100, vezes 4.000. Vamos colocar o valor 1 e vamos multiplicar. 100 vezes 1, 100. 5 vezes 4.000, 20.000. 20.000 dividido por 100, 200. Então, a resposta, 5% de 4.000 reais é igual a 200 reais. Exercício C, 15% de 2.600. Pause o seu vídeo e depois dê um play para conferir a resposta. Agora que você já resolveu o seu exercício no seu caderno de matemática, vamos fazer a correção. 15% de 2.600, 15% de 2.600. 15% é 15 sobre 100, vezes 2.600. Vamos colocar o valor 1 e vamos multiplicar. 100 vezes 1 é 100. 15 vezes 2.600, 39.000. 39.000 dividido por 100, 390. Então, a resposta, 15% de 2.600 reais é igual a 390 reais. Exercício D, 1,2% de 40.000. Pause o seu vídeo, resolva o exercício no seu caderno de matemática e assim que terminar, dê um play para conferir a sua resposta. Agora que você já terminou de fazer o exercício, vamos corrigir. Então, nós vamos calcular 1,2% de 40.000. 1,2% é 1,2 sobre 100, vezes 40.000. Vamos colocar o número 1 e fazer a multiplicação. 100 vezes 1, 100. 1,2 vezes 40.000 vai dar 48.000. 48.000 dividido por 100, 480. Então, a resposta, 1,2% de 40.000 é igual a 480 reais. Exercício 2. Sobre um salário de R$ 3.800, são descontados 14% para o INSS. De quanto é o total de desconto? Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática, resolva e só depois de resolver você volta, dá o play para conferir a sua resposta. Agora que você já fez o exercício, vamos fazer a correção. Então, aqui nós vamos calcular 14% de 3.800. 14% é 14 sobre 100, vezes 3.800. Vamos colocar o valor 1 e multiplicar. 100 vezes 1, 100. 14 vezes 3.800 vai dar 53.200. 53.200 dividido por 100, 532. Então, a resposta, o total de desconto é R$ 532. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.